Leitura de trecho do livro As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, capítulo 1. Sentei na cama. Era cedo para tomar banho. Tombei para trás, abracei o travesseiro e pensei em MN. A melhor coisa do mundo não é beber água de coco verde e depois fazer xixi no mar? O tio do leão disse isso, mas ele não sabe. A melhor coisa do mundo mesmo é ficar imaginando o que MN vai dizer e fazer quando cair meu último véu. O último véu, escreveria Leão. Ele fica sublime quando escreve. Começou a romance dizendo que em dezembro a cidade cheira a pêssego. Imagine pêssego. Dezembro é tempo de pêssego. Está certo. Às vezes a gente encontra as carroças de frutas nas esquinas, com um cheiro de pomar ao seu redor. Mas concluir daí que a cidade inteira fica perfumada já é subliminar demais. Dedicou a história a Guevara, com um pensamento importantíssimo sobre a vida e a morte, tudo em latim. Imagine se entra latim no esquema guevariano. Ou entra. E se ele gostava de latim? Eu não gosto. Nas horas nobres, deitava no chão, cruzava as mãos, deixando a cabeça e ficava olhando as nuvens e latinando. A morte combina muito com o latim. Não tem coisa que combine tanto com o latim como a morte. Mas aceitar que esta cidade cheira a pêssego exorbita. Que ciudad será essa? Ele perguntaria, na maior perplexidade. Terceiro mundo? Terceiro mundo? E o Ilha Durazno? Na opinião de Lia de Melo Schultz, cheira. Ele então fecharia os olhos, onde eram os olhos, e sorriria um sorriso, onde era a boca. Estou bien listo com essas mis discípulas. Enfim, problema dela. O meu é MN, nu em pelo. Muito mais em pelo do que eu. Ele é peludo a beça. Assim na base do macaco mesmo. Mas um macaco lindo, a cara de tão intelectual, tão rara. O olho direito um pouco menor do que o esquerdo e tão triste. Todo um lado de sua cara infinitamente mais triste do que o outro. Infinitamente. Eu poderia ficar repetindo infinitamente, infinitamente. Uma simples palavra que se estende por rios, montes, vales infinitamente compridos, como o braço de Deus. As palavras. Os gestos se renovando como a pele de cobra rompendo lisa sob a pele velha. E não é viscosa. Eu toquei nela na fazenda. Era verde espessa, mas não era viscosa. Mas o gesto de MN também novo. Não é verdade que tudo será como das outras vezes. Ele virá de pele limpa, inventando o inventado, nas suas minúcias. Se Deus está nos pormenores, o gozo mais agudo também está na miudeza. Ouviu isso, MN? Ana Clara contou que tinha um namorado que endoidava quando ela tirava os cílios postiços. A cena do biquíni não tinha a menor importância, mas assim que começava a tirar os cílios, era uma glória. Os olhos nus. Em verdade vos digo que chegará o dia em que a nudez dos olhos será mais excitante do que a nudez para o sexo. Pura convenção achar o sexo obsceno. E a boca? Inquietante, a boca mordendo, mastigando, mordendo, mordendo um pêssego, lembra? Se eu escrevesse, começaria a história com o enorme O Homem do Pêssego. Assisti numa esquina enquanto tomava um copo de leite, um homem completamente banal com pêssego na mão. Eu fiquei olhando o pêssego maduro que ele rodava e apalpava entre os dedos, fechando os olhos, como se tivesse que decorar-lhe um contorno do pêssego. Tinha traços duros e a barba por fazer acentuava seus vincos com riscos de carvão, mas toda a dureza se diluía quando cheirava o pêssego. Fiquei fascinada. Alisou a penugem da casca como se fora percorrendo uma superfície que fizera com a ponta dos dedos. As narinas dilatadas, os olhos estrábicos. Eu queria que tudo acabasse de uma vez, mas ele parecia não ter nenhuma pressa. Com raiva quase, esfregou o pêssego no queixo enquanto quase o mordeu. Achou. Eu estava encarapitada do balcão do café, mas via como num telescópio. Então, eu pude ver que a ponta do pêssego, quase pude ver a expressão de que já era de sofrimento, quando abriu um bocão e deu um bote, que fez espirrar longe o sumo. Quase engasguei no meu leite que eu estava tomando na cafeteria. Ainda me contrai inteira quando lembro.
Ô, Lorena Vaz Leme, não tem vergonha? Não, diz em voz alta o anjo sedutor. Acendo depressa um tablete de incenso. Ó mente pervertida! Queria ser santa, pura como esse perfume de rosas que se enrola em mim e me dá sono. A astronauta também sentia sono quando eu sentia o incenso, e se espreguiçava como me espreguiço. Foi com ele que aprendi a me espreguiçar, gato à toa. Por onde você anda, hein? Dava aulas diárias de preguiça e luxúria, mas nunca repetia os movimentos. Todo bailarino devia ter um gato, para aprender a astúcia, ao mesmo tempo o abandono, o desprezo pelas coisas realmente desprezíveis. E aquele cálculo e fixação, todo feito de delicadezas perigosas, o meu gato. Ô demônio! Nas pausas das lições eu ficava me olhando, tão mais consciente do que eu, na minha consciência. Como é que eu podia saber? Ainda nem conhecia o MN. Não ficava horas e horas minhocando como o tempo minhocando. Ai, meu pai, só Jesus compreende e perdoa. Só ele já curtiu como nós. Jesus, Jesus, como eu te amo. Eu vou pôr um disco em sua homenagem. Espera. Ofereço música assim como Abel oferecia ovelhas. É lógico que ovelha é muito mais importante, mas Jesus sabe que tem um horror a sangue. Então minhas oferendas só podem ser musicais. Jimi Hendrix? Escuta. Escuta essa última musiquinha que ele fez antes de morrer. Ele morreu drogado, pobrezinho. Todos eles morrem drogados. Mas ouça, e eu sei que você vai baixar a mão até sua carapinha cheia de suor e poeira. Dear Jimmy. Num salto elástico, Lorena se atirou na cama e, de ferro dourado, de cor de papel de parede, ensaiou alguns passos de dança, levantou a perna até tocar com o pé descalço na barra de ferro e saltou para cair na estreita listra azul do tapete de juta. Aprumou-se, sacudiu a cabeleira para trás e, olhando em frente, foi se equilibrando na listra até chegar ao toca-discos. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Onde você está, Jimi Hendrix? Perguntou ela, examinando a pilha de discos na prateleira da estante. Vestia um leve pijama branco com florzinhas amarelas e tinha no pescoço uma corrente com um coraçãozinho de ouro. Segurou o disco nas pontas dos dedos e você, Rômulo, onde agora? Apertou os olhos úmidos e colocou o disco no prato. Mansamente levantou a agulha e conduziu como um bico de pássaro cego até a vasilha d'água e deixou-a tombar. Lorena? A voz vinha do jardim. Rapidamente ela arrepanhou a cabeleira, torceu-a na nuca e pôs-se nas pontas dos pés. Abriu os braços, foi andando na listra em caracol do tapete, tensa como um equilibrista num fio de arame. Lorena, bota a cabeça na janela, eu quero falar com você. Ela vacilou perigosamente, o pé direito plantado na listra, o esquerdo no suspenso no ar. Descontraiu-se quando conseguiu pousar o esquerdo na frente do outro, sem perder o equilíbrio. Chegara ao fim da travessia. Inclinou-se para os lados numa profunda reverência, os braços em arco para trás, as mãos se tocando com as pontas das asas entreabertas. Agradeceu, recuando um pouco o sorriso modesto posto no chão. Mas empolgou-se-lhe ao colher uma flor no ar. Beijou-a, atirou-a triunfante pelas galerias e voltou rodopiando a janela. Acenou para a jovem que esperava de braços cruzados no meio da alameda e levou as mãos do lado esquerdo do peito e suspirou em ênfase. Minha amada, seja bem-vinda. Veja que dia. É primavera, leão primavera. Vera é verdade prima. Naturalmente primeira. A verdade primeira. Numa manhã assim, eu tenho que me segurar, senão saio voando. Olha as margaridinhas, abriram todas. Apontou o canteiro embaixo da janela. Coisa mais jóia. Bom dia, minhas margaridinhas. Lorena, será que você podia me dar um pouco de atenção? Fala Lia de Mello Schultz. Fala. Com um movimento brusco, Lia puxou as grossas meias brancas até os joelhos. A sacola de couro resvalou para o chão, mas ela se concentrava nas meias, atenta como se esperasse vê-las escorregar em seguida. Apanhou a sacola. Será que amanhã sua mãe podia me emprestar o carro? Depois do jantar, digamos às 9 da noite? Entende? Lorena debruçou-se à janela e sorriu. Suas meias estão caindo. Ou enforcam os joelhos ou ficam desabando. Olha aí. No começo está elástico, este elástico apertava-se deixar na perna.
Mas agora vive caindo. Mas que ideia, querida, usar meia com esse calor. E sapatos de alpinista. Por que não calçou uma sandália? Aquela marrom que combina com essa sacola? Bem, hoje eu tenho que camelar o dia inteiro. E sem meia, dá bolha no pé. Bem, provavelmente nas solas, cafonérrimo, pior do que bolhas, só os tais joanetes da irmã Bula. Joanete deve vir de Joana. Houve uma antiga Joana com primeiros pés deformados e os netos herdaram e deformaram e viraram joanetos. Ai, meu pai. Primavera, eu apaixonada e Leão falando de bolha no pé. Tenho umas meias tão bacanas, ainda nem usei. Mas quer ir com elas? Posso te emprestar. Só se forem francesas, entende? Não, são suíças, minha queridinha. Então não gosto da Suíça, é limpa demais. E não vão servir, imagine, ela deve calçar 40. Que ideia usar meias que engrossam os tornozelos. A coitadinha estar com as patas de elefante, parecem. Ainda assim emagreceu, subversão emagrece. Leão, leão, ando tão apaixonada, se MN não telefonar eu me mato. Estou demais aperreada para ficar ouvindo sentimentos lorenenses. Oh, Miguel, como preciso de você. Falo baixo, mas devo estar botando fogo pelo nariz. Lena, escuta, eu não estou brincando. E eu não estou também. Por que essa pressa? Suba, venha ouvir o último disco do Jimi Hendrix. Faça um chá. Eu tenho uns biscoitos maravilhosos aqui. Ingleses? Pergunto. Prefiro nossos biscoitos e nossa música. Chega de colonialismo cultural. Mas nossa música não me comove, querida. Se os seus baianos dizem que estão desesperados, acredito, eu acho ótimo. Mas se vem John Lennon e diz a mesma coisa, então eu vibro. Eu fico mística. Eu sou mística. Você é fresca. Fresca, Leão? Você disse fresca? Repete ela. Debruçou-se mais na janela e, no meio do riso, envesgou. Botou a língua para fora e colocou seus polegares na cabeça. Abanou a cabeça com as orelhas. E é preciso ter saco para aguentar essa menina, hein? Loreninha, é sério. Eu preciso do carro amanhã. Não me ouviu? Eu fico de repente angelical. Enquanto acenava para alguém no casarão. Madre Alex. Madre Alex, que abriu a janela e correspondeu ao cumprimento. A mão erguida no estilo de uma rainha da Inglaterra. Mas assim que a freira foi embora, fez a careta maior e que costumava reservar para o fim. Oh, Miguel, segure as pontas, você disse. É o que procuro fazer. Mas às vezes eu fico oca, tá vendo? Eu não sei explicar, mas é duro demais cumprir a rotina. Eu queria ser presa, ficar no mesmo lugar, porque eu não fui presa em um seu lugar. Eu queria morrer. A faculdade ainda está em greve, gemeu Lorena bocejando. Apontou na minha sacola. Que é que você tem aí? Metralhadora? Aprumou-se como se manejasse uma, o olho cerrado na mira e os ombros sacudindo para a descarga. Apontou para o casarão, descarregou em irmã Bula para fingir brincar com a gata, mais atenta que nós. Eu estou sorrindo porque eu sei que é exatamente assim que Miguel reagiria. Loreninha, não começa. Eu não gosto dessa brincadeira. Vai pedir o carro? Eu devolvo no dia seguinte, como da outra vez. Não tem problema. Vocês deviam sequestrar o MM, Leão. Por que é que vocês não sequestram ele? Ele ficaria escondidinho debaixo da minha cama. Que me importa dormir no meio de um cigarro? Não sei aguentar sofrimento dos outros, entende? O seu sofrimento, Miguel. O meu aguentaria bem. Eu sou dura. Mas se penso em você, eu fico uma droga. Quero chorar, morrer. Estamos morrendo. Dessa ou daquela maneira, não estamos morrendo? Nunca o povo esteve tão longe de nós. Não quer saber se eu souber, ainda fica com raiva? O povo tem medo. Como o povo tem medo? A burguesia aí toda esplendorosa. Nunca os ricos foram tão ricos. Podem fazer as casas com as maçanetas de ouro. Não só os talheres, mas as maçanetas das portas, as torneiras dos banheiros. Tudo de puro ouro, como um gangster grego ensinou na sua ilha, intactos. Assistindo de janela e achando graça. Resta a massa dos delinquentes urbanos, dos neuróticos urbanos, e a meia dúzia de intelectuais, os simpáticos simpatizantes. Eu não sei explicar, mas eu tenho mais nojo do intelectual do que de um policial. Esse, ao menos, não usa máscara. Precisa também de você hoje, Miguel. Esta vontade de chorar, lá sei, mas eu não choro. Eu não tenho lenço, então Lorena não acharia fino limpar meu nariz na fralda da camisa. Lorena, me empresta um lenço, estou resfriada.
Digo e tenho vontade de esfregar, de cair em lágrimas. Mas que lenço? Eu não quero lenço, eu quero carro. Quero um carro, Lorena. Posso contar com você? Fico olhando a caixa de lenços que ela foi buscar. Guarda tudo em caixinhas de plano florido, que essa é de papoulas vermelhas, inclusive. Tem ainda de prata, de couro, que ficam nas prateleiras da estante. O verde. Eu quero um carro e você se preocupando com o lenço. Tão delicados os lencinhos que Remo mandou de Istambul. Leão é capaz de limpar os sapatos com lenço. Você está deprimida, Leão. Angústia existencial. Está furiosa comigo, ó meu pai? Mudou tanto, coitadinha. Quer dizer que o Miguel continua preso. E aquele japonês? E Gigi? E outros? Estão caindo quase todos. Que loucura! E se de repente ela, Ana Clara, já viu uma careta meio suspeito rondando no portão? Um cara, né? Um cara rondando por aí. Bem, foi no pensionato Nossa Senhora de Fátima, nome acima de qualquer investigação. Mas quando aparece agora, nome de padre e feira no horizonte, já ficam todos de orelha em pé. Eu devolvo amanhã, diz ela, dobrando o lenço.